Amém, irmãos. Vamos iniciar. Graça e paz. Bom dia. Hoje nós vamos entrar no 15º estudo, né? Vamos terminar o capítulo 8 do livro de Neemias. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 13. Hoje nós vamos, através do que nós vamos ler aqui, nós vamos falar um pouco sobre os efeitos da educação bíblica. Os efeitos que as práticas, né, voltadas para o ensino da palavra, o que ela traz para nossas vidas, né, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nós vamos ver como é importante nós cultivarmos essa prática no nosso meio. Vamos ler? Versículo 13. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa no 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme ordenado na lei. Bom, nos versículos de 1 a 12, né, como nós vimos na semana passada, o povo ele estava reunido ali, né, diante da porta das águas, atentos ali para a pregação, para o ensino de Esdras sobre o livro da lei de Moisés, assim como o ensino dos levitas, né, que estavam ali juntos com Esdras, apoiando e ajudando o povo a entender o que era lido ali, o que era exposto, né? E nós vimos ali que o povo ele responde a esse ensino, ele responde a essa leitura da lei, chorando, né? Indicando um profundo arrependimento pelos seus pecados, entendendo a condição deles. Mas, como nós vimos, Neemias, Esdras e os levitas, eles encorajam o povo a celebrar, a se alegrar, a festejar, destacando ali que a alegria do Senhor era a força deles. E é com esse pano de fundo que os versículos aqui de 3 a 18 continuam aí na narrativa, demonstrando a renovação espiritual que estava acontecendo naquele momento, demonstrando o chamado que estava sendo feito naquele momento para que o povo se voltasse para a lei do Senhor, para a palavra de Deus, né? E o destaque aqui desse trecho é da festa dos tabernáculos, né? Então nós vemos a importância de um compromisso contínuo aqui com a palavra de Deus, né? É revelado agora um povo dedicado a entender, dedicado a aplicar e a celebrar a lei de Deus também. Então, uma renovação espiritual, ela é iniciada, irmãos, pela leitura da lei, e ela termina aqui através dessa festa dos tabernáculos, né? Mostrando a transformação que ocorre quando a comunidade ela se volta para a palavra de Deus, quando ela decide levar a palavra de Deus a sério, né? Quando ela decide fazer com que a palavra seja o centro da sua vida, ok? Então nós começamos vendo ali no versículo 13, dizendo assim: no dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. No dia anterior, houve uma grande assembleia, né, onde Esdras leu ali a lei a todo o povo,
e os levitas explicaram o texto ali para garantir que todos entendessem. Agora aqui nesse segundo dia, né, a narrativa ela vai se focar em um grupo específico ali dentro da comunidade. E essa expressão, no dia seguinte, ela já pode nos ensinar, e ela indica aqui, uma continuidade. Ela traz um senso de urgência, de algo que deveria ser imediato, acontecer com pressa, né? No processo ali da compreensão do povo da lei. Então não houve um grande intervalo de dias em relação ao dia da assembleia que eles tiveram, com todos reunidos, com relação a esse dia desta reunião mais particular ali, com algumas pessoas apenas. Então, havia um desejo intenso daquelas pessoas de entender, de aplicar a palavra de Deus em suas vidas, sem demora, né? E quando o texto se refere aos chefes das famílias que estavam participando ali dessa reunião, ele está direcionando aos líderes das casas ou dos clãs, no caso, né? E esses líderes, eles eram os responsáveis por guiar as suas famílias, né? Por conduzir ali o seu clã, tanto espiritualmente como em questões práticas, né? Então nós vemos que eram líderes que estavam preocupados e empenhados em absorver a palavra para que eles pudessem conduzir as suas famílias e o seu povo de forma honrada, de forma digna e coerente com aquilo que a palavra tinha a ensinar a eles. Também estavam participando ali os sacerdotes, né, que eram aqueles que eram como mediadores ali entre o povo e Deus até aquele momento, né? Os levitas também estavam presentes, que eram como assistentes aí dos sacerdotes também, incluindo nas práticas ali do ensino da lei, do ensino da palavra, né? Os levitas também trabalhavam dessa maneira, auxiliando os sacerdotes. O texto diz também que Esdras, né, está presente também ali, e em algumas traduções, não sei dos irmãos aí se fala, Esdras aí ele é descrito como o escriba, e não como o sacerdote, como eu li aqui na minha, né? E isso para enfatizar que Esdras ele era um especialista da lei, né? Ele era alguém que trabalhava de fato como um educador. No original ali pode ser traduzido até mesmo como um erudito, né? Que é reconhecido pela sua intelectualidade, pela sua capacidade de interpretar ali a lei e de ensinar. Algumas versões também vão dizer que eles se reuniram para ouvirem com atenção a explicação da lei. E isso quer dizer, irmãos, que eles estavam participando de um estudo de forma atenta, de forma intencional. Eles não estavam só cumprindo ali um rito, né? Até porque era uma prática que havia se perdido, né? Eles já não tinham mais esse hábito de se reunir dessa maneira. Então, se eles estavam ali reunidos, no dia seguinte já, é porque eles realmente estavam afim. Eles queriam, de fato, estar ali. Então, a ideia é que o objetivo daquela reunião era de estudar a palavra, a lei do Senhor, de forma profunda, de forma detalhada, né? Então, não se tratava apenas só de ouvir, mas de se engajar de forma ativa naquele aprendizado, de forma intencional, certo? Nós vemos aqui também que os chefes das famílias, os sacerdotes, os levitas, eles representavam a liderança espiritual da comunidade ali, certo? Então, a disposição deles para aprender demonstra a importância que existe, né, de nós termos líderes bem instruídos na palavra. Líderes com capacidade, líderes que também possuem empenho em buscar esse conhecimento, né, para se desenvolver, para crescer, certo? Então, é o reflexo, né, de uma necessidade de que pastores, mestres, líderes se aprofundem verdadeiramente, criem raízes verdadeiramente na palavra dentro das nossas igrejas. Não dá mais para pessoas se autodenominarem pastores, se autodenominarem líderes, saírem por aí abrindo igrejas sem responsabilidade e não se preocuparem de fato em crescer espiritualmente, em ter raízes bem fincadas, né? E enraizadas ali, profundas na palavra, certo? O versículo 14.
acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas ou tendas, né, durante a festa do 7º mês. A festa do 7º mês, no caso, é a festa dos tabernáculos, tá, irmãos? Então, o texto diz, uma expressão interessante, né, que eles acharam escrito na lei, né, como se fosse, talvez nós lendo aqui no português, né, é como se fosse uma nova descoberta, né, algo novo que eles estavam descobrindo aqui. Mas essa expressão achar aqui, originalmente, ela traz uma ideia de redescoberta. Ela traz uma ideia de um reconhecimento de algo que já existe e que foi determinado já. Então, durante o estudo da lei, eles encontraram um mandamento específico que precisava ser observado, né? Eles foram chamados a atenção para um mandamento específico que precisava ser observado. E essa redescoberta, esse reconhecimento, né, desse mandamento específico, não era algo qualquer, né? Não era uma coisa qualquer. Era um mandamento que é atribuído aqui diretamente ao Senhor. O Senhor foi quem designou. O Senhor foi quem ordenou que fosse feito dessa maneira. Então, a instrução era para que os filhos de Israel habitassem em tendas durante essa festa do 7º mês, a festa dos tabernáculos. Era uma instrução específica, já encontrada na lei, que se refere a essa prática de habitar em tendas durante a festa. Essa prática é uma das partes mais centrais da festa, da celebração ali, que lembra o tempo em que o povo de Israel passou ali morando em tendas durante o êxodo no Egito, né? Então, a festa dos tabernáculos, ela era celebrada do 15º ao 22º dia do 7º mês do calendário hebraico, tá? E ela fica mais detalhada aí, lá em Levítico capítulo 23, do 33 ao 43. Então, é uma das 3 festas ali ordenadas durante a peregrinação na lei do Senhor. Então, essa redescoberta de um mandamento específico, né, para a celebração aqui da festa, demonstra a importância que há em nós examinarmos a palavra de Deus constantemente, examinarmos as Escrituras constantemente. Para quê? Para garantir que a nossa vida cristã esteja alinhada com as instruções de Deus. Quantas vezes nós até nos esquecemos de algumas coisas que a Bíblia diz? Quantas vezes nós somos surpreendidos, nós com vários e vários anos de crente, né, de cristãos, a gente lê a Bíblia e fala, mas parece que eu nunca li isso aqui na Bíblia. Né? Parece que está diferente, parece que eu não me lembrava de ter lido isso daqui nunca. Porque a gente precisa se lembrar, irmãos, que por mais que a gente tenha esse conhecimento, a gente tenha o hábito da leitura bíblica, das práticas espirituais, de estarmos presentes na igreja, nos cultos, nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de ensino para nós. Então, por mais que nós já conheçamos e já cansamos de ver algumas coisas, alguns textos, cansamos de ouvir algumas coisas, você pode ter certeza que toda vez que nós ouvirmos, nós seremos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E isso nos trará um sentimento de redescoberta, de reconhecimento daquilo que nós acabamos de ler, como se fosse a primeira vez, como se fosse algo novo, realmente, né? Então, essa festa, a festa dos tabernáculos, ela serve como um memorial da provisão de Deus. Ela serve para relembrar ao povo da fidelidade do Senhor, mesmo em tempos de transição, em tempos de incerteza, né? Vamos ler o versículo 15 agora. Assim publicaram e anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para cabanas, como está escrito. Então, o texto diz aí que eles publicaram e anunciaram por todas as suas cidades e em Jerusalém. E isso significa, irmãos, que a mensagem ela foi espalhada não apenas em Jerusalém, mas também em todas as cidades vizinhas ali.
demonstrando a abrangência da comunicação e a importância de garantir que toda a comunidade participasse da celebração. A ideia era do maior envolvimento possível. Eles queriam compartilhar, eles deveriam compartilhar e viver aquele momento com o máximo de pessoas possível. E aí nesse anúncio, nós percebemos aí que há uma instrução específica para que o povo saia e colete aí diferentes tipos de ramos, né? Ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, possivelmente aí se referindo a uma espécie de oliveira silvestre, ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas. Então, esses materiais aqui eram os materiais que seriam utilizados para construir as tendas, as cabanas. E é importante nós pensarmos que essas instruções aqui não foi algo que foi tirado da cabeça deles, naquele momento ali, né? O fato de nós lermos que antes dele fazer o anúncio ali do que era para eles buscarem, que está escrito como está escrito, né? Isso indica que essas instruções específicas já têm um fundamento dentro da lei, né? Por exemplo, lá em Levítico, né, capítulo 23, como nós citamos, está exatamente aí essa descrição, entre os versículos 40 e 43. Então, eles estavam se baseando naquilo que a lei ordenava que eles fizessem, né? Eles queriam obedecer, tá? E essa ação aí imediata de publicar, né, o mandamento, de organizar essa coleta dos ramos, como eles fizeram, demonstra a importância, irmãos, e a fidelidade deste povo para com a palavra de Deus, né? Não houve dúvida na cabeça deles. Não houve, eles não titubearam. Eles foram ministrados, eles foram orientados e eles simplesmente obedeceram à lei do Senhor. E a propagação da mensagem, então, por toda a região, mostra a dedicação deles e o quanto eles se importavam em fazer com que os mandamentos de Deus alcançassem toda a comunidade. Então, perceba, é isso que acontece conosco, irmãos, ou que pelo menos deveria acontecer conosco, quando nós somos ministrados pela palavra. A palavra chega até nós, o Espírito Santo, através dessa palavra que foi ministrada, nos convence daquilo que nós acabamos de ouvir. Nós obedecemos em relação àquilo que nós aprendemos. E a partir de então, nós espalhamos, nós cumprimos o ID. Esse é o caminho, né? Foi o que aconteceu aqui. Eles foram ministrados pela palavra, eles entenderam, eles reconheceram a verdade daquilo ali, eles obedeceram, mas não só isso. Eles levaram para que outros também fizessem. Eles pregaram, eles contaram daquilo que eles aprenderam para que outros também tivessem a mesma consciência e o seguissem. E também fossem obedecendo, né, a palavra. Então, o fato, irmãos, do povo seguir as instruções da lei fez ser revitalizada ali uma prática antiga, né, que reforça a intimidade, a conexão deles com a história e com as promessas de Deus também. E isso demonstra o valor que há de nós mantermos vivas as tradições da fé. As tradições que têm raízes na palavra de Deus, verdadeiramente. Né? Às vezes a gente deixa algumas coisas cair no esquecimento, às vezes a gente deixa que algumas coisas deixem de ser praticadas, porque, isso é muito antigo, isso não se usa mais. Mas o que é bíblico, irmãos, é bíblico. E ele transcende o tempo, é atemporal. Independente se foi escrita 2000 anos atrás, é para nós hoje. E nós não podemos, não devemos abrir mão. Amém? Versículo 16. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. A ação do povo aí de obedecer às instruções, de construir tendas aí com os ramos que eles coletaram, destaca a disposição deles de seguir a lei. Não era um povo preguiçoso, irmãos. O povo de Deus não pode ser um povo preguiçoso.
O povo de Deus, quando recebe a palavra de Deus, quando entende a palavra de Deus e decide obedecer, não há espaço para preguiça, né? Então, essa expressão, saiu e trouxeram ramos, mostra a prontidão do povo, a disposição do povo em responder, em obedecer a palavra de forma prática. Eles não estavam apenas concordando, amém, é verdade, nossa, é isso aí mesmo, está certo. Mas na prática não faziam nada? Não ia adiantar nada, irmãos. Não, eles saíram e trouxeram os ramos. Eles obedeceram e eles cumpriram com aquilo. Eles alcançaram o objetivo daquilo que a palavra de Deus estava ensinando. Então eles não apenas ouviram uma instrução, mas eles agiram prontamente, rapidamente para cumprir essa instrução. A construção das tendas ali é um cumprimento literal mesmo do mandamento encontrado na lei de Moisés, e a descrição dos locais ali onde as tendas foram construídas sugere também uma ocupação generalizada ali do espaço. Vai falar do terraço deles, que se refere ao telhado das casas ali, que é comum na arquitetura ali do Oriente Médio, aquelas casas com terraço em cima, Os pátios também vai dizer que eram os espaços abertos dentro das residências, ali, ou dos complexos ali, familiares, Os pátios da casa de Deus também, se referindo aos espaços dentro do recinto ali do templo, que eram espaços grandes, que cabiam ali muitas pessoas, Também é citado a Praça da Porta das Águas e a Praça da Porta de Efraim. A Praça da Porta das Águas era uma área pública ali, mencionada anteriormente, no versículo 1 que nós lemos, provavelmente associada a uma fonte de água, simbolizando a purificação, simbolizando a vida, para aquele momento. E a Porta de Efraim, a Praça da Porta de Efraim, era uma outra área pública também, provavelmente na parte norte da cidade, nomeada aí em honra à tribo de Efraim, simbolizando a inclusão de várias tribos naquela celebração. Então nós vemos vários espaços sendo ocupados, vários lugares diferentes, várias regiões diferentes, Para quê? Para que pudesse abranger o maior número de pessoas possível. A ideia era essa, era que todos participassem. Da mesma maneira como essa palavra ela foi disseminada nas cidades vizinhas de Jerusalém também, esse ato de povoar os lugares com as cabanas, com as tendas, era justamente nessa intenção. O uso dessas áreas públicas e também das áreas privadas para construir essas cabanas, essas tendas, sugere essa inclusão de todos, irmãos. Isso reflete que todos, independentemente do seu status ou da sua posição social, são chamados à obediência a Deus. Obedecer a palavra é para todos, independente de classe social, independente de status, independente de condição financeira. Seguir e obedecer os mandamentos de Deus é para todos nós. E ao seguir os mandamentos, ao seguir esse mandamento aqui de habitar em tendas, o povo de Israel não estava apenas obedecendo a uma tradição antiga, não era apenas um costume, era o simbolismo ali da renovação da identidade espiritual daquele povo, como povo de Deus. O fato deles obedecerem à lei demonstrava e trazia de volta aquele caráter, aquela personalidade, aquela imagem, aquela característica do povo de Israel, de ser chamado povo de Deus, certo? Versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O fato do texto aqui dizer que os filhos de Israel nunca tinham feito isso, nunca tinham obedecido desde os dias de Josué, ou seja, eles nunca obedeceram esse mandamento estabelecido pela lei. E isso é significativo por algumas razões. Primeiro, essa referência que é feita a Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e o líder que guiou Israel para a conquista de Canaã, da terra prometida. E a menção aí, então, a Josué situa uma observância desse mandamento
como sendo a primeira vez desde a época da entrada do povo na Terra Prometida. Desde aquele momento, desde aquele tempo, o povo nunca mais havia obedecido a essa tradição, a esse mandamento de Deus. Então perceba como não era mais algo comum a eles, né? Era algo que havia entrado em desuso, né? Eles já não praticavam mais aquilo. E também um outro destaque nisso é o histórico de negligência deles justamente, né? O texto ele sugere que a prática de habitar em tendas durante a festa dos tabernáculos foi negligenciada por um longo período, né? E existe uma ênfase então para a renovação, para o avivamento espiritual que deveria ocorrer sob a liderança ali de Esdras e de Neemias, né, pelo fato deles estarem agora obedecendo a palavra. Existe também um destaque no texto para a grande alegria que o povo sentiu. A última frase do versículo aí vai dizer que o povo ficou alegre, né, por causa disso. E essa resposta positiva, essa resposta de alegria do povo por obedecer a palavra, irmãos, indica que a obediência a Deus traz satisfação e uma alegria genuína aos corações daqueles que o obedecem. Quando o obedecer à palavra se torna um fardo para nós, alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errada. E em nós, não na palavra, né? Porque a palavra é perfeita. Deus é perfeito. Nós vemos aqui o povo obedecendo e se alegrando por isso. Eles se alegraram. Irmãos, eles se alegraram em trabalhar, né? Porque eles saíram para trabalhar, para colher ramos, para construir cabanas, tendas. Você pensa que isso foi tranquilo? Não era né, algo simples assim que a gente sai, vai ali e volta. Não, eles trabalharam. Isso exigia força física mesmo deles. E eles foram fazer. E eles se alegraram com isso. Percebe a diferença, irmãos, de quando o nosso coração ele está voltado realmente para as coisas do Senhor? Quando nós fazemos por obrigação, nós não sentimos alegria. Quando nós fazemos simplesmente porque nós gostamos de fazer, isso pode gerar uma alegria momentânea, mas que na primeira desavença que nós tivermos, na primeira barreira que nós tivermos, nós já vamos desanimar. Porque nós não estamos agindo baseados na obediência a Deus. Nós estamos agindo baseados em nós. No nosso ego, no nosso orgulho, na nossa vontade de fazer. Mas quando nós fazemos para obedecer a Deus, por obediência real, verdadeira a Deus, os nossos corações se enchem de alegria. E aí sim, a alegria do Senhor se torna a nossa força. É dessa maneira, irmãos. É agindo, é trabalhando com vigor, mas com o coração certo, com a mente voltada que nós estamos fazendo de fato para a glória de Deus. Certo? Um outro destaque é que a referência feita aqui ao período desde Josué até aquele dia indica a restauração de uma tradição que representa a recuperação de práticas antigas, né? Mas práticas que eram centrais para a identidade religiosa de Israel. Eles haviam se perdido, eles não tinham mais prática, eles não tinham mais jeito de povo de Deus. Eles haviam esquecido como que era ser povo de Deus, como que era se comportar como povo de Deus. Eles não tinham mais práticas espirituais. Então, o resgate disso aqui é uma representação do resgate a práticas espirituais que nós devemos ter. Orar, ler a Bíblia, jejuar, ter um tempo de devocional, de meditação, de louvor a Deus, são coisas, irmãos, que nunca saem de moda na vida de um crente. São coisas que pode passar o tempo que for. Há 60 anos atrás, quando as pessoas se convertiam, e hoje, quando as pessoas se convertem, essas práticas, elas são inegociáveis. São práticas que devem fazer parte da vida do crente. Não existe crente que não lê a Bíblia. Não existe crente que não ora, que jejua, que louva ao Senhor, que tem um período ali com Deus na sua vida.
Não existe crente que não faça essas coisas. O povo de Israel havia se perdido, eles já não tinham mais práticas espirituais, né? E o resgate aqui dessa tradição era justamente para situar aquele povo novamente em um caminho que eles haviam perdido, que eles não caminhavam mais, que eles não trilhavam mais. Isso fala a respeito de muitas coisas que nós deixamos de fazer por influências do mundo, por influência de um mundo que está entrando na igreja, infelizmente, e que nós acabamos nos tornando semelhantes ao mundo. Quando na verdade nós deveríamos estar influenciando o mundo, transformando o mundo. Nós estamos nos adaptando àquilo que o mundo cria ou copia, e nós estamos tentando trazer isso para o nosso meio para atrair pessoas, para segurar pessoas dentro da igreja, para receber as pessoas melhor, para as pessoas se sentirem mais amadas. É o que nós estamos fazendo. Só que a grande alegria aqui experimentada pelo povo ao cumprir o mandamento de Deus, nos ensina que trabalhar para o Senhor não pode e nem deve ser um fardo para nós. Não pode haver negociações, não pode haver concessões naquilo que é do Senhor. Eles obedeceram com alegria e prontidão, sem questionar ou colocar empecilhos no meio daquilo. O último versículo. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Esse versículo conclui, então, a descrição da celebração da festa do 7º mês, da festa dos tabernáculos. A leitura da lei aí, irmãos, indica um compromisso constante da parte do povo de Deus ali, e um compromisso cheio de empenho para com a palavra, para com a lei do Senhor. Isso é importante porque destaca, mais uma vez, a centralidade das Escrituras na vida, na nossa vida, né? E na vida da comunidade, na vida da congregação. A importância da exposição constante da lei de Deus para a edificação do seu povo. O texto enfatiza que a lei foi lida desde o primeiro até o último dia da festa, né? Demonstrando que havia consistência ali, havia perseverança na leitura da lei. Durante todo o período da festa, a leitura da palavra foi uma atividade diária, reforçando a mensagem de que a lei de Deus deve ser parte integral da vida do povo, inclusive nos momentos de festa, nos momentos de alegria. Nós costumamos nos lembrar de Deus quando as coisas estão ruins, né? Dificilmente você vê alguém se convertendo porque está feliz. Dificilmente você vê alguém que está na melhor fase da sua vida, ganhando muito dinheiro, com a sua saúde em perfeito estado, com seu casamento perfeito, seus filhos vivendo uma vida perfeita, e essa pessoa acorda, nossa, eu estou com vontade de virar cristão hoje. Vou para a igreja, vou aceitar Jesus. Nós não vemos, irmãos. Nós vemos um povo que está destruído, perdido, ferido, um povo que não tem mais esperança, e aí sim, corre para Deus. Está errado? Não está errado, não. Geralmente é isso mesmo, nós vamos para Deus quando nós estamos no pior momento das nossas vidas. Mas uma vez que nós somos salvos, lembrando que aqui, as dicas aqui de Neemias, de Esdras para o povo aqui, era para crente agora, tá? Então, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós fomos salvos por Deus, que Ele nos transformou, que Ele nos salvou, nós precisamos entender que a todo momento, em tempo e fora de tempo, é tempo de meditar na palavra, é tempo de se dedicar às Escrituras, é tempo de manter viva, manter acesa em nós a chama do primeiro amor, do amor de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós. Então, momentos de alegria precisam também ser momentos em que nós nos voltamos para a palavra. Justamente para que a gente não perca a sensação de que nós somos dependentes de Deus. Porque nos momentos bons,
é muito fácil nós nos esquecermos de Deus, irmãos, porque parece que nós não precisamos dele, porque está tudo bem. Então nos dá aquela falsa sensação de que nada de ruim vai acontecer, porque eu estou muito feliz. Aconteceu alguma coisa que eu estou muito feliz e pronto, eu estou vivendo aquele momento, eu estou vivendo aquela sensação ali, desfrutando daquilo. E aí eu me esqueço facilmente de Deus. Mas nos voltarmos para Deus neste momento de alegria também, é importante, é crucial para que nós nos lembremos que nós só estamos felizes porque Ele permitiu. Nós só estamos felizes porque o Senhor fez com que essa felicidade chegasse até nós. Senão não seria possível nós estarmos felizes. O texto também diz que no 8º dia houve uma assembleia solene, né? E a ideia é que todos os dias ali, então, eles tivessem porções ali da leitura da lei, né? Para que eles não se esquecessem do real motivo deles estarem ali celebrando. E nesse 8º dia, então, que eles se reunissem de maneira mais formal, mais solene, como diz o texto aí, para terem um tempo de maior aprofundamento, de maior meditação na lei, tá? Trazendo para a nossa realidade, irmãos, é como se essas pequenas porções do dia a dia aí representassem o nosso dia a dia, né? Os nossos devocionais, o nosso tempo particular aí com Deus que nós temos, né, durante a nossa semana. E esse último dia, onde uma reunião solene é realizada, fosse então o dia de culto para nós hoje. Fosse o dia que nós nos preparamos, nós nos dirigimos ao templo para prestar o nosso culto ao Senhor com reverência e com temor. Essa é a representação aqui. Todos os dias ali eles estavam meditando ali, tendo pequenas porções durante a festa ali de leitura, de explicação da lei. E no último dia, ali no 8º dia, eles se reuniram, né, para prestar um culto ao Senhor de forma mais formal, de forma mais solene. Ok? Vamos então para as nossas aplicações de hoje. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender a importância da centralidade da palavra nas nossas vidas. A leitura da lei, a leitura diária ali da lei, né, que é feita por Esdras durante a festa, ela destaca a importância de nós colocarmos a palavra de Deus como centro das nossas vidas, todos os dias, nas nossas vidas e das nossas igrejas. A exposição constante da palavra deve ser uma prática regular nas nossas igrejas, nas nossas famílias, na nossa vida individual também. Isso significa, irmãos, que a leitura e o estudo da Bíblia não devem ser esporádicos. Não deve ser como uma caixinha de promessas que a gente vai ali, pega um versículo, lê e pronto, vai embora. Não, é algo que precisa ser cultivado. É uma disciplina séria que nós precisamos cultivar diariamente. Porque é isso que alimenta a nossa fé. Não são os cultos, irmãos, que nos alimentam na fé. Isso aqui é só um bônus, né? É só um a mais ali que nós temos. O que nos alimenta, o que cria de fato saúde espiritual é o dia a dia. É o dia a dia. Fisicamente, nós não nos alimentamos só de domingo ou só de quarta. Nós nos alimentamos todos os dias, né? Para nós termos força para trabalhar, disposição, para não adoecermos, né? E a vida espiritual é a mesma coisa. Ela precisa ser alimentada todos os dias. Porque senão nós morremos, nós enfraquecemos na fé. Nós adoecemos. Falando de igreja mais especificamente, infelizmente hoje nós vemos muitas igrejas que fazem do momento da pregação ali nos cultos o menos importante do culto. Cantam 15 músicas, né, fazem peças de teatro, apresentações de dança, dão oportunidade para todo mundo que quer ter oportunidade para falar alguma coisa, fazer alguma coisa que gosta. E nos últimos 10 minutos que sobram ali para estourar o tempo do culto, o pregador tem que vir e resumir o texto ali rapidinho para o povo ir embora satisfeito. Ai dele se ele passar 1 minuto. Ai dele. A leitura, irmãos, a exposição da Bíblia, da lei do Senhor, ela cria uma base
comum de entendimento para o povo, de experiência espiritual para o povo. Quando a igreja, quando a congregação inteira se reúne em torno da palavra de Deus, isso promove, além de unidade, promove crescimento espiritual e gera alinhamento de ideias. Quando o povo se reúne em torno da palavra que é lida, que é explicada, que é aplicada para a vida dele, eles passam a pensar de uma maneira parecida. Eles passam a caminhar juntos, unidos, com unidade de propósito, alinhamento de ideias. Por isso é tão importante que pastores, líderes, pregadores, em suas igrejas, sigam esse exemplo de Esdras, de Neemias, dos levitas, ensinando, explicando, aplicando as escrituras de forma clara, de forma organizada, de forma a ser entendida por todos. E cada um de nós também, nas nossas casas, nós precisamos dar continuidade a isso. Meditando diariamente na palavra de Deus, para que nós possamos desenvolver uma fé profunda, uma vida que reflita os valores e os princípios da fé que nós cremos, que nós temos. Os princípios bíblicos, E a centralidade da Bíblia, irmãos, ajuda a moldar uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão sólida, cristã? É a maneira que nós temos de enxergar o mundo. A cosmovisão é como se ela fosse a lente de um óculos, que você não enxerga, aí você coloca a lente de um óculos e você passa a enxergar. Uma cosmovisão cristã é a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. É a lente da fé que nós colocamos para enxergar as situações do dia a dia. Que nós só vamos conseguir enxergar à medida que nós nos alimentarmos dessa palavra. É dessa maneira que a nossa visão espiritual, ela vai sendo renovada, ela vai sendo ampliada. E nós passamos a enxergar de forma coerente, de maneira bíblica, de maneira que honre as verdades do Evangelho. Em um mundo cheio aí de diferenças ideológicas, de diferenças filosóficas, que cada um tem seu jeito de pensar, que todo mundo é obrigado a respeitar a forma de pensar do outro, e nós de fato somos, mas nós temos a Bíblia que nos oferece uma base segura, imutável, de uma verdade que é absoluta, e que nós não devemos abrir mão. Essa é a nossa verdade, respeitar, sim, mas abrir mão de princípios, jamais. Jamais. E a Bíblia é o que nos sustenta, é o que nos dá base para isso. Como cristãos, nós somos chamados a ser sal e luz na sociedade. E isso só será possível, irmãos, quando a palavra de Deus estiver profundamente enraizada em nossas vidas. A leitura e a aplicação da Bíblia capacitam os crentes a viver de maneira que honrem a Deus, que traga impacto para o mundo ao seu redor. Então, nós nunca devemos nos esquecer da importância da centralidade da palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Em segundo lugar, uma segunda aplicação, nós precisamos entender também a necessidade de cultivarmos a obediência à palavra de Deus. Não adianta nós passarmos dias e dias e dias mergulhados no aprendizado da palavra, se a nossa vida prática não estiver relacionada a isso tudo que nós estamos aprendendo. Se nós aprendemos e não praticamos, nós somos reféns de uma ortodoxia morta, como nós falamos semana passada, de um conhecimento amplo, vasto, mas sem valor. Sem valor nenhum. Que, aliás, conhecer a palavra e não viver é uma prática de quem? Do diabo. Ele é o rei da ortodoxia morta. Ele conhece, ele sabe. No seu intelecto ele conhece a Bíblia de capa a capa. Sabe cada palavra que está escrita nela, mas não vive. Não pratica. E pelo contrário,
Ele faz pior, né? Que ele tenta mudar as verdades ali para nos enganar. Ele tenta nos atrair. Ele vai ali no nosso ponto fraco, naquilo que nós mais desejamos, e aí ele muda a palavra para que a gente entenda de uma forma diferente e aceite aquilo. A construção, irmãos, e a habitação em tendas ali durante a festa dos tabernáculos foram atos de obediência do povo, em resposta àquilo que eles leram na lei. Eles leram, eles entenderam, foram convencidos e praticaram. Eles obedeceram. Isso nos ensina que a fé não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas requer ações concretas, práticas, que demonstrem nosso compromisso com os mandamentos de Deus. Nos nossos dias, isso significa que os cristãos devem viver a sua fé de maneira visível, de maneira prática, seguindo os ensinamentos de Jesus e aplicando os princípios bíblicos em todas as áreas das suas vidas. A obediência do povo aos mandamentos de Deus também é algo que fortalece a congregação. Quando a igreja se une, né, para seguir os mandamentos bíblicos, isso cria uma cultura de apoio, de responsabilidade entre todos. Um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro. Juntos, servindo a um mesmo propósito, nós podemos trazer um grande impacto ao mundo. Um grande impacto positivo ao mundo. Além disso, a prática dos mandamentos de Deus serve como um testemunho também, poderoso, para aqueles que estão de fora da fé. Quando nós vivemos de acordo com os princípios bíblicos, nós demonstramos a realidade e a relevância do Evangelho para as nossas vidas. Quantas vezes nós já ouvimos descrentes falando de crentes, falando assim, como que pode essa pessoa ser crente, se ela fala isso e faz aquilo? É por isso. Pessoas que possuem uma ortodoxia morta, que conhecem, que sabem, mas não vivem. É importante viver com sabedoria. Nós sabemos, irmãos, que também o inimigo ele se levanta para nos acusar, né, como ele fez aqui com Neemias, com mentiras, né, com inverdades, com distorções da verdade, né? Mas é importante nós termos uma consciência e é importante nós estarmos firmes, com solidez na palavra, para que essas coisas não nos abalem, para que nós tenhamos argumentos também, no momento de uma justificativa, no momento de uma conversa, no momento de um questionamento. É importante nós termos essa prática, para que a vida cristã exercida na prática, ela se torne uma ferramenta evangelística, que pode atrair outras pessoas para Cristo, demonstrando o amor, demonstrando a graça e a verdade de Deus, não só na teoria, mas na prática também. E por último, o papel da educação bíblica na formação espiritual e comunitária. A leitura da lei ali, feita por Esdras, e a obediência do povo, né, a essas prescrições, revelam o quanto é importante e essencial a educação bíblica para a formação do povo de Deus, para a formação espiritual do povo de Deus. Nos dias de hoje, isso chama a nossa atenção para a prática que nós devemos cultivar no nosso dia a dia. Nós precisamos investir seriamente, irmãos, na educação bíblica. E isso parte de dentro das nossas casas, antes de mais nada. Entenda que não adianta os nossos filhos irem à escola bíblica dominical se durante a semana eles não forem incentivados a continuarem a buscar conhecimento na palavra. Assim como não adianta nós frequentarmos todos os cultos, todas as programações da igreja, se durante a semana nós nem nos lembramos onde nós colocamos nossa Bíblia.
Estar familiarizado com as Escrituras, com a Bíblia, fortalece a nossa fé, nos dá discernimento espiritual. Para quê? Para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. No contexto de igreja, né? Como é importante nós priorizarmos também a educação bíblica em todas as atividades possíveis. Em todas. Isso inclui uma pregação que seja expositiva, onde os sermões sejam baseados nos textos bíblicos específicos, né? Explicados no seu contexto, aplicado para as nossas vidas. Termos grupos de estudo bíblico também, escola bíblica dominical, programas educacionais, né, que ajudem os membros a se aprofundar no seu entendimento das Escrituras. Por fim, irmãos, um dos maiores benefícios que a educação bíblica pode trazer é também o impacto evangelístico da igreja. Crentes bem instruídos são mais capazes de compartilhar o evangelho com confiança e defender a sua fé perante os desafios do mundo moderno. Às vezes, irmãos, nós não precisamos sequer fazer programações evangelísticas. Se os membros das igrejas, os crentes, os discípulos de Cristo, estiverem bem alimentados, bem instruídos, eles estarão capacitados para que no seu dia a dia, a sua vida seja uma vida evangelística. No seu trabalho ele faça evangelismo. Na fila do banco ele faça evangelismo. No mercado ele faça evangelismo. Na escola ele faça evangelismo. Na universidade ele faça evangelismo. É natural. Será algo natural da vida dele. Por isso que é importante, irmãos. É óbvio que é uma via de mão dupla, né? A igreja precisa fazer a sua parte, se empenhar. E nós precisamos, como membros, fazer a nossa parte também, buscando isso em casa, buscando esse alimento todos os dias. Talvez, irmãos, nós vamos ler algo no nosso devocional, e quando nós pisarmos o pé lá fora, e a primeira pessoa que nós encontrarmos na rua, vai falar algo, vai tocar num assunto com a gente, que está relacionado exatamente com aquilo que a gente acabou de meditar, aquilo que a gente acabou de ler. Ó a chance para nós falarmos do amor de Deus. Mas para isso nós precisamos estar munidos dessa palavra. Senão nós vivemos o nosso dia como só mais um dia, em que nós levantamos, já cansados, porque nós já começamos a semana cansado, né? E aí nós levantamos, vamos trabalhar, e aí fica aquela rotina maçante, o chefe cobrando, as nossas demandas ali do dia a dia, as coisas que nós precisamos fazer, entregar, metas para cumprir, casa para cuidar, filhos para educar, e quando nós percebemos, já foi. E nós estamos vivendo a nossa vida no automático, sem nos lembrar sequer que Deus existe. Por isso que investir na educação bíblica é crucial para que a igreja forme discípulos comprometidos com o crescimento saudável da igreja. Nós não queremos crescer em números. Nós cremos que o crescimento numérico será uma consequência. É óbvio que é importante. É óbvio que nós desejamos. Mas nós queremos, nós precisamos desejar que isso aconteça da forma correta, de forma saudável. Com crentes que cresçam em maturidade espiritual. Desenvolvam uma maturidade espiritual. Se desapeguem da religiosidade e se apeguem à palavra, à centralidade do evangelho. O papel da Bíblia, irmãos, das Escrituras, através aí dessa narrativa onde nós vemos Esdras pregando e mostrando aí ao povo como eles deveriam ser, né, fazer, aponta para a necessidade de uma liderança dedicada ao crescimento da igreja, com fidelidade à palavra de Deus. Em Cristo, nós encontramos o cumprimento perfeito aqui deste papel também. Jesus é o verbo encarnado, né? Ele é a própria revelação de Deus, a revelação completa de Deus que veio ao mundo para nos ensinar, para nos guiar, para nos redimir. Ele não apenas
proclamou a palavra de Deus, mas ele é a palavra viva que traz luz aos homens. A grande alegria ali que o povo experimentou ao obedecer e podendo celebrar ali, né, festejar conforme a lei de Deus, é um indício também da alegria que nós encontramos em Cristo. Jesus disse assim em João 15:11: Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Em Cristo nós temos a verdadeira alegria, uma alegria duradoura que transcende as circunstâncias terrenas e nos enche de esperança, de paz. Como igreja, nós somos chamados a nos reunir em torno da sua palavra, a obedecer os seus santos mandamentos e celebrar com alegria a nossa redenção e comunhão com Deus. Seguros que somos salvos e libertos pelo sacrifício e ressurreição de Jesus. Em tudo, irmãos, Cristo é o centro e é nele que tudo se cumpre. Todas essas questões que nós estamos vendo aqui, na vida de Neemias, na vida de Esdras, tem o seu cumprimento em Cristo. Aquela alegria que eles sentiram ali por obedecer a palavra, é a alegria que nós temos duradoura ao recebermos Cristo em nós. Ao termos Cristo, o próprio Deus, habitando através do seu Espírito em nossas vidas. Essa é a alegria que nos fortalece e que nos faz permanecer firmados nos propósitos do Senhor. Amém?